pessoal, eu quero conversar com vocês, né? Largando aí as churumelas, quero conversar com vocês a respeito desta minha parte, né? Da minha parte de tentante, só para colocar vocês a par do meu assunto, tá? Eu comecei a tentar no final de 2014. 2015 eu recebi o aval para finalmente começar a tentar. Só que daí eu tive ciclos anovulatórios, tudo isso eu havia falado já na live da semana passada, tá? Aí eu comecei então, só vou dar uma leve introduzida aqui no assunto, para que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês já venham trazendo as dúvidas de vocês, tá? Então, como eu fui uma tentante assim também durante muito tempo, minha ginecologista e obstetra, sabendo que eu queria ter novamente uma gravidez próxima à gravidez anterior, no caso do Pedro Henrique, né, meu filho mais velho, ela falou o seguinte: vamos então fazer o uso de um indutor de ovulação, porque como eu disse para vocês, o meu problema era ciclos anovulatórios. Eu não tinha síndrome dos ovários policísticos, eu não tinha metade das coisas que a maioria das pessoas vem me procurar e diz que tem, tá? Não, eu tinha era ciclo anovulatório, eu não ovulava. Então, o que aconteceu? Ela me passou essa prescrição, me disse, ó, vamos então fazer uso de um indutor de ovulação, que era o Clomid, tá, pessoal? Então, eu comecei a fazer o uso do Clomid e ela me disse o seguinte: Thay, não te ilude, minha flor. Eu sei que tu foi tentante, né, e eu sei como é difícil. Só o seguinte, faz o uso dessa medicação sem tu pensar que tu vai conseguir de cara engravidar. Porque pode que tu não consiga, e aí tu vai ficar muito frustrada. Então, assim, eu vou te dar aqui o menor miligrama lá que tinha, que era o 50, isso. Era um comprimido de 50 miligramas, ela me deu aquele comprimido e disse: eu vou te dar esse, se precisar depois, né, a gente vai aumentando a dose. Mas, lembrando, só podemos fazer uso deste indutor durante 3 ciclos, porque depois disso ele afina o endométrio. Então, não convém a gente fazer uso deste medicamento, né, dessa medicação, após esses 3 ciclos. Mas a gente vai fazendo assim, vamos começar com esse de 50, para ver como o teu organismo reage, né? E aí foi como aconteceu. Eu fui lá, tomei o primeiro ciclo, remédio, tudo, né? Sem aquela ilusão, né, de que eu ia conseguir engravidar, né? Sabia que eu tinha esse problema de ciclo anovulatório e tudo mais, então eu pensei, bom, o máximo que vai acontecer é induzir efetivamente a minha ovulação, mas isso não significa que eu vá ter um filho nessa primeira tentativa, isso não significa nada, né? Foi assim que tudo começou. E naquele primeiro momento, eu vou dizer para vocês, eu também estava fazendo uso de um suplemento chamado maca peruana, tá? Que é um suplemento que mexe com todo o organismo, ele ativa nosso cérebro, né? Dá uma clareza pra gente. Mães ficam sempre muito cansadas e eu ficava muito cansada efetivamente, assim, mentalmente, sabe? Então eu não conseguia atender as demandas, muitas vezes, do Pedro Henrique. Queria ter força para atender ele, queria ter essa clareza mental de chegar ali e atender ele, né? Enfim. E muitas vezes eu não tinha essa condição. Então, eu tomava essa maca peruana porque eu sabia que ela era boa para várias coisas, entre elas essa questão da clareza mental, mas também para a fertilidade feminina e também para o emagrecimento. Então, assim, não só para a feminina quanto para a masculina. Hoje nós vamos falar aqui também sobre a questão da fertilidade, no caso, para o homem, tá? A parte do marido também. E aí, pessoal, então, fiz uso desse medicamento junto com um suplemento da maca peruana. E já no início, eu tomava um comprimido por dia, durante 5 dias, do terceiro dia do ciclo menstrual até o 7º dia do ciclo menstrual. Foi essa foi a posologia que a minha médica me deu, tá? Eu tinha muitas coisas para resolver, então eu disse, bom, eu vou tentar este mês. Caso eu não consiga este mês, eu vou deixar só para quando o Pedro Henrique já tiver 2 anos e eu vou pensar nisso de novo. Aí então foi o que aconteceu. Tentei aquele mês e, gente, pensa uma pessoa insuportável.
Pensa numa pessoa insuportável. Eu fiquei insuportável. Esse remédio, ele mexeu com todos os meus hormônios. Eu fiquei, assim, numa situação que nem eu conseguia lidar comigo mesma, sabe? Sabe assim como uma pessoa pode estar com TPM durante todo o período do ciclo? Foi assim que eu fiquei. Esse remédio realmente alterou tudo em mim. Me deixou inchada, me deixou enjoada, me deixou irritada, me deixou com os nervos à flor da pele pra tudo. Ninguém podia falar comigo que eu já saía explodindo pra todo lado, né? Que nem pipoca, assim. E acontecia isso comigo. Isso só com esses 5 comprimidos. Imagina que tem gente que tem que tomar 10, um de manhã e outro de noite. Enfim, cada organismo é um organismo. Eu sempre deixo isso muito claro aqui. Nem todo mundo vai tomar o comprimido da maneira como eu tomei. Tem gente que toma do 5º ao 9º dia, tem gente que toma de manhã e de noite. Tudo depende da pessoa, do porquê que ela está tomando aquele indutor. Então, assim, procure o seu ginecologista, por favor, porque ele vai ser a pessoa que vai, ou ela, né, enfim, vai ser a pessoa que vai efetivamente dizer para você qual é a forma ideal para o seu organismo receber este medicamento. Não saia por aí tomando Clomid assim, porque ele é um medicamento que altera tudo mesmo e ele é barra pesada, sabe? Os sintomas, os efeitos colaterais dele são muito agressivos. Então, assim, gente, prestem bastante atenção nisso. Vão até os seus médicos e verifiquem com ele se há necessidade, se é o caso de vocês, e qual a posologia ideal, né, para esse medicamento na vida de vocês, tá bom? Fiz o uso nesses 5 dias e continuei minha vida. E daí nesse inteirinho aí eu baixei no meu celular um aplicativo chamado Clue, tá? Nesse aplicativo eu coloquei ali a data que eu havia começado a minha menstruação, primeiro dia da menstruação, e quantos dias geralmente demorava o meu ciclo. Então, por exemplo, tem mulheres que têm 28 dias, tem mulheres que têm 30 dias, enfim, né? E eu queria, então, colocar ali a minha data certinha para que o Clue pudesse apontar para mim a data que mais ou menos seria a minha ovulação, para que eu tentasse no período exato, no período fértil. Só que aqui, pessoal, tem um ponto muito importante. O ponto é o seguinte: o Clomid, ele é um remédio que ele extravia todo o nosso sistema reprodutor. Inclusive, ele pode fazer com que a gente tenha o chamado, o efeito ovulação tardia, tá? Isso é bem importante. Então, eu fiz o uso e isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo. Eu tive o tal do efeito de ovulação tardia. E como é que eu soube disso? Bom, eu fiz uso desse aplicativo que eu falei, juntamente com aqueles bastonetes de... agora não me vem o nome, teste de ovulação, perdão. Aí eu fiz justamente com o bastonete do teste de ovulação. Fiz o tal do teste de ovulação. Naquele pacotinho vinha, eu acho que eu comprei da Confirm, porque os outros eram um pouco mais caros. Eu acho que vinha 5 bastonetes de teste de ovulação. E aí tu ia testando, né? Quando a listrinha ali de teste for mais escura do que a lista de controle, é porque você está ovulando ou está prestes a ovular, porque aquele bastonete ali, ele mostra para ti quantos, no caso assim, ó, até 48 horas antes da ovulação. Então você sabe que se tá dando positivo ali, é a hora de tentar, entendeu? Para as tentantes, essa é a hora de tentar. Fui lá, tentei e, gente, quando veio esse tal desse positivo, Jesus amado, pensa numa dor. Eu tava muito mal, eu não conseguia nem me sentar, porque eu tive uma chamada hiperestimulação dos ovários. E não foi liberado apenas um óvulo, foram liberados 3 óvulos. Então, assim, foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo. O que aconteceu? Os 3 óvulos saíram em tempos diferentes. Então, eu passei, eu acho que uns 4 dias com muita dor. Isso foi quinta,
sexta, sábado e domingo, isso mesmo. 4 dias com muita dor. Isso gravou na minha mente, assim, porque foi um negócio que já tava se arrastando desde que eu comecei a tomar o tal do medicamento. Passou aquele período, né, de dor, aí eu soube, pronto, terminou todas essas ovulações que eu tive, né, que depois eu descobri que foram ovulações em tempo diferente, vou contar pra vocês agora. Naquele mês eu obtive o meu positivo. O único mês que eu tentei essa segunda gestação. Naquele mês eu obtive o meu positivo. Você teve muita cólica após o seu positivo? Sim. Só que as cólicas do positivo, elas são diferentes das cólicas menstruais. Você pode perceber isso. A cólica menstrual é uma coisa que parece que incomoda o corpo inteiro, né? Ela dói, ela é uma coisa incomodativa mesmo, é uma dor pesada, que nem eu de uma dor pesada, né? Uma dor que daí tu toma aquele Postan, às vezes passa, às vezes não passa, né? Tem gente que toma outros remédios, faz uso de outros medicamentos, mas para mim o Postan é o que mais me ajuda nesse processo de cólica menstrual, tá? A cólica do bebezinho ali na nidação e na implantação desse óvulo, que vai virar uma pessoinha, ela é um pouco diferente. Ela é um pouco mais leve, mas ela é constante, ela fica ali, ó, sabe? É uma coisa incomodativa também, mas me parece que ela não é uma cólica pesada, ela me parece uma cólica mais leve, não sei se eu tô me fazendo entender aqui, mas ela fica ali no pé da barriga, sabe? Incomodando ali um pouquinho. E diferente da cólica menstrual. Você tem alguém da família que tem gêmeos? Sim, gurias? A família da minha mãe. É isso que eu quero falar também, sobre o Clomid, tá? Tem muita gente que pergunta assim, Clomid sempre vai dar gêmeos. Eu tenho medo de ter gêmeos. E muitas vinham me falar que tinha medo, né, de ter gêmeos e tal. Gurias, assim, ó, não tenham esse medo. Porque, em primeiro lugar, não se sabe se o Clomid vai dar efeito no organismo de vocês. A gente tem que ser sincero aqui, né? Então, não se sabe se vai dar efeito no organismo de vocês. Segundo lugar, vocês não se sabe também se vocês têm uma árvore genealógica que tem a questão da genética apropriada para o recebimento de gêmeos, tá? Por exemplo, toda a minha árvore genealógica por parte da minha mãe é composta de gêmeos. Inclusive, no ano anterior aos meus gêmeos, isso, por exemplo, meus gêmeos nasceram em 2019. A minha prima, por parte de mãe, teve gêmeas em 2018. Entenderam? Na minha família, pelo lado da minha mãe, é muito natural essa questão dos gêmeos. Tanto é que essa minha prima que teve gêmeos, o pai dela, o irmão da minha mãe, no caso, é gêmeo da minha tia, no caso, eles dois são gêmeos também. Então, minha avó teve gêmeos, meus tios tiveram gêmeos, minha prima teve gêmeos e eu tive gêmeos, tá? E tem uma outra prima por parte de pai que teve gêmeos univitelinos, que daí é outra questão, né? Devido ali à divisão, né, do óvulo mesmo, enfim, daí é outra temática. Mas o que importa aqui é a gente saber que a questão dos gêmeos, ela pode ter a ver sim com uma questão genética e hereditária. Tá? Você sentiu que eram gêmeos? Sim. Meu esposo e eu, olha, na verdade eu vou dizer que meu esposo sabia, ele tinha certeza, e ele sabia inclusive que eram meninos. Parece assim que Deus deu uma revelação para ele, porque foi uma loucura. Ele sabia. E eu ficava discutindo, não, mas é que eu queria uma menina, não sei o que. Ai, gente, isso aí é outro papo. É que assim, ó, quando tu tem um menino, parece assim que a coisa natural da vida é que tu quer uma menina, né? Não me julguem, é verdade. Eu queria uma menina, sabe? E aí o meu marido disse, não, são gêmeos e são meninos. Eu tenho certeza. Daí, quando a gente foi fazer a eco dos 3 meses, apareceu lá, né, as 12 semanas, apareceu um meninão, né? Só que o outro não apareceu. Daí eu disse, vai ser um casal, vai ser uma menina e um menino, vai ser. Vai ser. Eu tava com aquilo no meu coração, vai ser. Só que não. Deus achou que era melhor eu ter 3 meninos e hoje eu entendo a vontade de Deus. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. E eu não tenho dúvida de que essa foi a melhor.
opção pra minha vida, porque hoje, assim, ó, eu uso tudo dos três, entendeu? Desde o Pedro, eu fui guardando algumas coisas, já uso num, já uso no outro. Os percentis dos teus babies estavam baixos também, tá? Então, na verdade, o Francesco teve um percentil mais baixo, né? Agora eu não vou me lembrar, mas eu acho que tava em 20, tá? Eu acho que tava em 20. O percentil dele, ele tava, tipo assim, muito abaixo. O percentil, a gente ficou muito preocupado com o Francesco. Inclusive, o Francesco é o meu bebê menor. Agora eu tava contando pra vocês que o Emanuel super desenvolveu. Mesmo ele sendo o meu óvulo mais novo, ele super desenvolveu em relação a peso e em relação a centímetros. Então, o Emanuel nasceu com 3 quilos e 49 centímetros. O Francesco nasceu com 2,828 kg e 46 centímetros. Gente, eu quero saber se vocês têm dúvidas, mais alguma dúvida. Não sei se eu trouxe para vocês tudo que vocês gostariam de ouvir nessa live, se eu fiquei devendo aí alguma informação, porque muitas vezes a gente tá falando aqui e se esquece, né, de alguma coisa. Então, por favor, me avisem aí se vocês querem saber mais alguma coisa, se o que eu falei aqui foi positivo, né? Vocês têm alguma dúvida a mais? Quero agradecer a todas pela participação. Muito obrigada por estarem conosco. E qualquer dúvida, me chamem lá no grupo. Eu tô sempre à disposição de vocês, tá? Beijo grande. Deus abençoe. Tchau!